O diagramador e a diagramação são as pessoas e os projetos que envolvem as edições dos textos, né? Então, como a gente vai colocar esse texto, como que a gente vai editar esse texto de acordo com o formato de saída. Então, o texto ele chega cru para o diagramador, ele chega editado pela revisão linguística, mas o que o diagramador faz é diagramar esse texto, né? Então, ele vai editar esse texto dentro das colunas, tanto do jornal, da revista, dos livros, e vai dar o projeto final. Geralmente, o diagramador ele recebe o projeto gráfico do livro e o texto, e aí ele concebe toda a edição desse texto, né? A edição final desse texto pronta para impressão. As áreas de atuação do diagramador envolvidas com a diagramação são... Geralmente, a gente estava sempre relacionado aos projetos impressos, né? Então, jornais, revistas, livros, zines, edições, enfim, todas as questões de projeto gráfico e de edição gráfica, das mais variados tipos de projeto de mídia impressa. Hoje, a gente já abriu isso bastante, né? Então, a gente tem diagramações de e-books, de livros digitais, de revistas digitais, de jornais. Então, a gente ainda mantém o diagramador como uma profissão necessária para toda a mídia, hoje tanto impressa quanto digital. Eu costumo dizer que um diagramador ele precisa gostar de ler, ele precisa gostar de estar envolvido nesse mundo, sabe? Então, para um diagramador é sempre muito interessante todos os projetos que chegam. Então, diagramar um livro é uma experiência muito gostosa, é uma experiência muito enriquecedora. E é legal porque assim, a gente não fica diagramando sempre os mesmos assuntos, sabe? Então, a gente sempre muda o tema, a gente sempre muda o assunto. E para preparar um texto, para poder preparar, para poder editar, a gente precisa pesquisar e se envolver nesse meio, mergulhar nesse meio. Então, é sempre legal porque a gente tem a oportunidade de conhecer outras noções, ou conhecer outros assuntos e mergulhar nesses assuntos de que outra maneira a gente não poderia. Acho que uma das possíveis desvantagens é quando a gente acaba caindo numa monotonia do projeto, sabe? Quando o projeto ele é meio engessado, que não acontece sempre, aliás, é o que acontece pouco. Mas quando o projeto ele é mais engessado, a gente acaba entrando num modo sequenciado, que às vezes eu acho que pode não ser interessante, assim, pode ficar um pouco chato. Então acho que essa poderia ser uma desvantagem, mas na minha experiência isso ocorreu poucas vezes. Acho que alguns cuidados importantes que um bom diagramador tem que ter é sempre levar em consideração os aspectos técnicos da diagramação, os aspectos técnicos do editorial, os aspectos mais rigorosos do design com relação ao fluxo de leitura, com relação à leiturabilidade, com relação à legibilidade do texto. Então, um bom diagramador ele está sempre atento ao fluxo de leitura e ao ritmo, à dinâmica do projeto. A grid, acho que ela é a guia, como o próprio nome diz para a gente, a grid do inglês, mas as guias do projeto, elas são as linhas que vão determinar o caminho pelo qual o projeto vai seguir, né? Então, é o que define a diagramação e o projeto editorial como design, como projeto, como pesquisa, né? Então, um projeto editorial sem grid, sem linhas, guias de construção, é um projeto menor, é um projeto incompleto. Porque projeto significa que você vai permitir a reprodutibilidade desse trabalho. Então, sem guias de construção, isso fica muito complexo, porque outra pessoa que vai pegar o seu projeto não vai ter os caminhos, não vai ter os detalhes, não vai ter por onde seguir. Então, acho que a gente perde unidade, a gente acaba perdendo identidade. Isso nunca é legal. Eu acho que a gente precisa reforçar e reconquistar o espaço da leitura
no Brasil, assim, de uma maneira geral. Acho que os livros estão caros e tal, mas acho que a gente não pode abandonar a percepção que a gente tem da importância de um bom projeto editorial. A diferença que faz um bom projeto editorial no ritmo de leitura e no interesse por leitura que isso pode despertar para a gente. É sempre muito importante quando um bom projeto desperta a vontade do leitor, né, de continuar naquela leitura. Tem alguns livros que, a depender do projeto, eu desisti e depois eu reli com um projeto editorial que fosse interessante. Então, acho que a gente valoriza pouco o poder que um bom projeto editorial, que uma boa diagramação tem na manutenção do leitor, sabe? Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa resgatar e incentivar essa capacidade que o design editorial tem. Feliz dia do diagramador para todos os diagramadores.